Daniel capítulo 1, livro do profeta Daniel capítulo 1. Vamos aprender sobre os exilados. Só o capítulo 1 de Daniel nós vamos tirar um estudo dessa manhã, da palavra de Deus nessa manhã. Vamos meditar na palavra do profeta Daniel. Eu vou ler um versículo apenas para ficar como texto áureo desse estudo que nós iremos ministrar. O tema do estudo dessa manhã é os exilados. Versículo de número 8. Daniel capítulo 1, verso de número 8. Está escrito assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Até aí. Pronto. Meus irmãos, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Daniel ele está entre os profetas maiores. A Bíblia é dividida entre profetas maiores, o livro dos profetas é os profetas maiores e os profetas menores. Maiores não porque eles são maior em estatura e nem porque eles tinham mais tanta... Eles são maiores porque os seus livros e o compêndio de revelação que eles teve de Deus, ele era bem maior. Por exemplo, quem é profeta maior? O livro do profeta Isaías, ele é o livro do profeta maior. O livro de Ezequiel, profeta maior. Jeremias, profeta maior. Daniel, profeta maior. Os outros são os profetas menores. Os profetas menores são exemplo, como Obadias, Ageu, como vários outros que vocês conhecem, Jonas. Daniel é um dos profetas maiores. Nós estamos no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Só que aqui falar sobre os exilados, e o capítulo 1 de Daniel, ele não começa aqui no capítulo 1 de Daniel. O capítulo 1 de Daniel fala a respeito quando eles foram aprisionados e levados para dentro da Babilônia, na época do rei Joaquim. A Bíblia diz que no terceiro ano do rei Joaquim, isso 605 anos antes de Cristo, 605 anos antes de Cristo, então o imperador babilônico veio e leva eles exilados, se prende dentro da Babilônia. Mas só que isso aconteceu aí, para capítulo 1, aconteceu ainda no livro do profeta Isaías, que é um profeta maior. O livro do profeta Isaías, lá no capítulo 38 do profeta Isaías, tem um homem que está reinando, Ezequias. Nós estamos estudando lá na sua Bíblia em Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos lá. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo número 38. Você vai, quando Deus, capítulo 38 do profeta Isaías, quando a profecia de Daniel começa, uma profecia de Isaías profetiza, capítulo 39, melhor. Está escrito assim: por causa desse pequeno capítulo 39, que só tem 8 versículos, Daniel se torna cativo no capítulo de número 1. Olha o que está escrito aí. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa e o tesouro, os tesouros, as especiarias e os melhores ungüentos e de toda a sua casa, de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, que nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que vieram em tua casa?
O que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com os teus entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Verso 7. E os teus filhos que procedem de ti, tua geração, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: porque haverá paz e verdade em teus dias. Observe, meus irmãos, observe que o profeta Isaías, detalhe, o rei da Babilônia, Ezequias, ele adoece no capítulo 38. Ele tem uma doença, o rei de Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias era o rei de Israel e de Judá, precisamente. Do reino de Judá, porque nessa época o reino estava dividido. Então era o reino de Judá. Então Ezequias, o que ele faz? Ele pega, então Ezequiel, ele pega e chama os reis da Babilônia, que souberam que ele estava doente, porque o inimigo é assim. Quando ele quer te pegar, ele não vai vir para você armado, ele vai vir para você, se fazendo-se de amigo. Então a Bíblia diz que ele veio e o rei Ezequias mostrou tudo que tinha dentro da sua casa. Por isso que nem todas as pessoas, principalmente aqueles que se intitulam nossos inimigos, aqueles que até vai contra a nossa fé, você não pode mostrar tudo que tem na sua casa. Ele chegou e mostrou tudo, mostrou o seu reino, mostrou tudo. Aí Deus usa o profeta Isaías, Isaías vai lá e diz para Ezequias, porque ele mostrou tudo isso para os reis da Babilônia: vai chegar um dia em que tudo que está aqui vai ser levado para a Babilônia, e os filhos dele serão eunucos e vão servir o rei no palácio da Babilônia. Então agora chegamos no capítulo 1 de Daniel. Daniel possivelmente ele é da descendência de Ezequias, porque Daniel agora está preso dentro do palácio da Babilônia. No capítulo 1 que lemos, está sendo eunuco no palácio da Babilônia, que vai cuidar das coisas do rei, que vai cuidar das coisas do rei da Babilônia. Só que quando esses jovens chegam na Babilônia, a Babilônia, Nabucodonosor, nessa época aqui, ele vai tentar entrar na mente desses jovens, como ele consegue entrar na mente dos jovens até hoje. Nabucodonosor aqui é uma tipologia do diabo, irmãos, que tem conseguido entrar na mente de muitas pessoas, e ele quer fazer algumas coisas com esses jovens aqui. No capítulo 1 de Daniel nós vamos aprender sobre os exilados, as pessoas que estão exiladas neste mundo, presas, não presas. Às vezes tem muitas pessoas, irmãos, que não estão presas fisicamente, mas elas estão presas mentalmente, estão presas nos vícios, nos paliativos, estão presas nas drogas, estão presas a sentimentos, estão presos a emoções, estão presos, escravizados nas antiguidades, estão escravizados em muitas coisas, porque o diabo ele tenta aprisionar primeiro a nossa mente, porque se ele conseguir aprisionar a nossa mente, ele vai aprisionar também as nossas áreas da nossa vida. E olha aqui, no capítulo 1 de Daniel, como vocês leram o capítulo 1 inteiro, nós vamos começar a ver quais são as artimanhas do inimigo para exilar os jovens, as pessoas, mesmo livres do corpo, mas exilados na mente. Agora olha o que o texto diz. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito assim: e no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus,
e pôs os utensílios na casa do tesouro e do seu Deus. E disse o rei, olha agora veja como é que ele vai começar a trabalhar na vida dos jovens que veio da Babilônia. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real. Eu quero que você preste atenção, risque aí na linhagem real. Daniel capítulo 1, versículo número 3. Preste atenção aí da linhagem real. Observe, olha o que o rei diz. Primeira coisa, olhe para onde é que Nabucodonosor, quais são as pessoas que ele quer tocar. As pessoas que Nabucodonosor quer prender. Ele diz bem claro, diz para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, Aspenaz vai lá e pega os filhos de Israel, de Judá, pega aqueles que são da linhagem real. Ele não quer qualquer pessoa, ele não quer qualquer jovem, ele não quer qualquer um de Judá, ele não quer qualquer um, ele quer os que são da linhagem real, ele quer dos nobres. Meus amados irmãos, nós estamos aqui aprendendo amanhã. O diabo ele não está interessado em qualquer pessoa, o nosso adversário, ele não interessa. Exemplo, quem está no mundo, que vive uma vida de promíscua, na bagaceira, na destruição, o inimigo não se importa com essas pessoas. Essas pessoas para ele não tem lucro, porque até já são dele. Ele está procurando corromper os que são da linhagem real. E nós que estamos aqui, nós hoje podemos dizer que fazemos parte das linhagens real. Que linhagem? A linhagem do Deus dos céus. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Apocalipse 19 diz isso. Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós somos filhos de Jesus. Então, nós somos da linhagem real. Somos da linhagem real. E fomos restaurados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, se nós fomos restaurados pelo sangue de Jesus, então nós temos sangue real, sangue do Deus vivo que corre sobre as nossas veias, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, e que nos purifica, como diz João no capítulo 1, de todo pecado, irmãos. Então, olhe que Nabucodonosor, que é uma tipologia do inimigo, ele está olhando para as pessoas da linhagem real, dos que são filhos de reis. E nós somos filhos de Deus. O inimigo ele procura corromper sua vida. Ele procura corromper a sua mente. Ele não quer qualquer pessoa. Ele quer os que são filhos da linhagem real. Olha o que ele está vendo. Versículo de número 4. Olha o que ele diz. Jovens, em quem não houvesse. Perfeito. Preste atenção. Veja para onde é que ele está olhando. Jovens da linhagem real e que não tenha defeito. Meus amados irmãos, nós somos pecadores e seremos até viver na terra. Só que a Bíblia nos chama de justo, Jesus nos chama de justo. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos de Deus. E também que todos os nossos pecados do passado foi apagado porque Jesus apagou. Só que agora, eu digo jovens que não houvessem um defeito. Ou seja, procure os jovens que são perfeitos, a quem não há defeito neles. Ou seja, porque ele quer pessoas que não tenham defeito. Exemplo, nós continuamos com os nossos defeitos, mas para o mundo, comparado ao mundo e o que Jesus nos chama de justo, nós não temos defeito. Porque somos de uma linhagem real, somos purificados pelo sangue de Jesus. Os nossos defeitos, o sangue dele nos purifica e nos deixa mais alvo do que a neve. Então aqui ele diz, procura os jovens que não têm defeito. Procura os que... Não pega qualquer um não. Vai procurar os que são da linhagem real, os que não têm defeito. Ou seja, os que não têm defeito é os que querem santificar a sua vida, os que estão santificando a sua vida, que estão buscando a Deus. Vocês que estão aqui nesta manhã, aprendendo a palavra, ouvindo a palavra, que vieram buscar a Deus nessa manhã, que vieram aprender, buscar a Deus para Deus aprimorar, tirar de você a sua natureza humana. Procura esses jovens. Por quê? Porque ele quer os que têm defeito para ele corromper os jovens. As pessoas que não têm defeito, ele diz procura, não é qualquer um. É o que eu quero que você aprenda nessa noite, irmão. Às vezes você vê uma pessoa que é uma pessoa, um cidadão de bem, que não faz mal para ninguém. É uma pessoa, um cidadão de bem. De repente esse cidadão dá uma tribulação na vida dele, na família dele, a vida dele completa, começa a se destruir.
na mulher, nos filhos. Por quê? Porque o inimigo gosta das pessoas que têm uma vida perfeita e quem não há defeito. Ele começa a olhar e diz: em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda sabedoria. Preste atenção que o inimigo também olha para a aparência deles. Formoso, sábio e que tem a aparência, porque o inimigo também olha para a nossa aparência. As pessoas dizem assim: não, Deus não olha para a aparência. A verdade é que Deus não olha para a sua aparência, porque a Bíblia diz que no livro do 1 Samuel, capítulo 16, vai ungir, Deus manda Samuel procurar um rei. Eu disse: Samuel, até quando estava atrás de um rei? Porque eu já rejeitei Saul, já tenho um rei preparado segundo o meu coração. Quando ele chega na casa de Davi, ele não vê. Eu disse: Samuel, não atentes para a aparência do homem, porque eu não olho para a aparência, eu olho porque olho para o coração do homem. Só que aqui ele está olhando para jovens que têm uma boa aparência e que também sejam instruídos. Ele não quer qualquer um. E preste atenção que Nabucodonosor está mandando as penais procurar pessoas. Não é qualquer um, irmãos. Ele procura pessoas instruídas, sábias. E você sabia que quanto mais você entende da Bíblia, mais o inimigo luta contra você? Quanto mais você busca as coisas de Deus, mais o inimigo luta contra você. Quanto mais instruído, mais o inimigo luta contra você. Salomão disse assim: assim, quando você aumentar em sabedoria, aumentará também o trabalho. Quando você aumentar em sabedoria, aumentará também as suas lutas. Por quê? Porque a sabedoria é enfadonha. Então, por isso ele quer jovens instruídos. E o diabo luta muito para que você não fique instruído na palavra. Irmãos, eu sempre digo uma coisa: tudo aquilo que as pessoas não sabem sobre Deus, o diabo usa contra elas. Até os crentes, aquilo que você não sabe sobre a respeito de Deus, o diabo usa contra ela. Por que é que o nosso país é empestado de idolatrias, é empestado de religiões, espiritismo, cultismo, bandista e tantas outras coisas? É porque o inimigo não sabe que essas pessoas não sabem nada sobre Deus. E tudo que dizem para eles acreditam. Por não saber quem é Deus e não conhecer a Deus afinco, então essas pessoas acreditam em tudo. Acredita, por exemplo, acredita em rosa de sal, acredita em vasilha cheia de sal, acredita em alhos, acredita em muitas coisas, porque aquilo que ele não sabe sobre Deus, o diabo usa contra nós. Então eu estou querendo pessoas instruídas, e Deus nesta manhã quer te instruir pelo poder desta palavra. Veja a artimanha que o inimigo está usando aqui, ó: sábios em ciência, entendido em conhecimento, e que tiver essa habilidade para viver no palácio do rei. Que tiver essa habilidade para quê, irmãos? Viver no palácio do rei. Não parece que todo mundo foi embora? Tem alguém aí? Olha o que o texto diz aqui, ó: para que tivessem habilidade para viver aonde? Palácio do rei. Nós estamos se preparando para viver em qual palácio? Nós estamos se preparando para viver no palácio real, para viver no palácio de Jesus, para viver no palácio de Deus. Então, para ir à eternidade, muitas pessoas, um exemplo, a Igreja Católica, no inteirinho de muitos e 1500 anos, enganou as pessoas falando a respeito que a eternidade se ganhava depois que morria. A Igreja Católica enganou as pessoas muitos anos, dizendo que uma pessoa do seu familiar, quando morria, ia para o purgatório, passava um período no purgatório, e depois do purgatório a alma, você fazia um sacrifício aqui, colocava uma moeda no cofre da igreja, fazia alguma coisa pelo seu familiar, aí a alma do seu familiar voava do purgatório, iriam direto para o paraíso. Ou seja, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus não é preparada depois que morre, ela é preparada com vida. A pessoa que morrer com Jesus e com Cristo, ela está preparada para ir para o palácio, porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas.
E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eis que eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e levarei vós para lá, para mim. Um exemplo, Jesus está dizendo: vocês estão habilitados para viver no palácio, estão preparados para andar no palácio. E olha o que o texto diz, ó: jovens que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Ou seja, eu estou pregando para pessoas que estão sendo preparadas, que estão recebendo habilidades para viver no palácio, não no palácio de um homem, não no palácio do rei Arthur, não no palácio dos reis, que tem por aí os palácios que ainda existem pela Inglaterra, não no palácio da rainha da Inglaterra, mas Jesus, vocês estão sendo preparados para viver no palácio dos reis, do Senhor dos senhores. Vocês estão sendo preparados para viver no palácio daquele que é todo poderoso. Irmão, ele diz, ó, que tem habilidade para viver no palácio. Quantos querem viver no palácio desse Deus, irmãos? Tem que ter habilidade para viver lá. As pessoas querem entrar na casa de Deus, mas não querem receber essa habilidade. O texto diz, ó,